Investidores, o Bitcoin agora está voltando na região do suporte, né? A gente fez um rompimento do padrão do triângulo simétrico e estamos voltando agora para retestar o ponto de controle. Será que é uma boa hora para comprar? Bem, hoje eu vou estar compartilhando com vocês os próximos níveis que eu vou estar de olho para possíveis compras e possíveis vendas, além de comentar, eu sempre gosto de fazer uma comparação com a análise anterior. Vou dar uma passada lá, lembrar para vocês qual era a ideia da análise anterior compartilhada ontem. Bem, a gente seguia dentro de um range aqui, triângulo simétrico, né? E a gente, dentro de um padrão desse, eu tenho muito cuidado com os rompimentos para cima ou para baixo. Na maioria das vezes acontece falso rompimento. Então a gente havia mencionado acima possíveis faixas para ter cuidado com longs e 2, se o gatilho foi muito bom short, né? E antes mesmo da fala do Paulo, a gente teve, primeiramente, um falso rompimento para cima, captando a liquidez de alguns topos, faltou esse topo aqui anterior. Voltou, liquidou abaixo, a gente foi para cima novamente, tá? Mas, sinceramente, eu ainda considero isso aqui um range sendo desenhado, tá? Como a gente está com um preço extremamente esticado e a gente não teve nenhuma captação de liquidez relevante abaixo de fundos importantes, eu, sinceramente, tenho um pouco de cautela aqui nessa região que a gente está agora. Eu tô aqui no gráfico da Bybit. Se a gente olha aqui o da Binance Futures, o que ocorreu basicamente foi uma captação de liquidez acima da máxima que a gente apresentou lá por volta dos 36 mil dólares. Rompeu o topo anterior e devolvemos, estamos voltando aqui agora no suporte. O sentimento, como a gente já vai ver, está extremamente bullish ainda, mas eu não vejo aqui tanto potencial de alta a partir do ponto onde a gente está agora, sabe? A relação desse corretor, na minha visão, não é tão boa. E como eu disse, após o preço esticar bastante, eu ver esse possível range, se for para buscar compras no Bitcoin, eu fico atento apenas nas faixas de captação de liquidez. O Howard Marks dedica uma parte do seu livro, um capítulo, para falar sobre oportunismo paciente. Então, acho que os touros que estão assistindo agora realmente vai precisar de um pouco de paciência aguardando uma oportunidade melhor. Eu não fico tão confortável com a compra aqui nessa retração que a gente está ocorrendo agora. Até os volumes não estão tão bem posicionados assim, né? A gente vê os volumes de vendedores mais fortes. Então, eu já vejo uma tendência de alta, me parece perdendo um pouco a força e pedindo um stop loss abaixo de algum dos fundos aqui. Beleza, a gente pode segurar nesse ponto e continuar subindo, mas se continuar subindo, beleza, eu vou com o que eu estou posicionado dentro. Nos futuros, para novas operações de long, eu fico atento primeiro, um stop loss abaixo desses fundos dos 34 mil dólares. Segundo ponto, se a gente não encontrar gatilho na região nem price action, stop loss abaixo de todos esses fundos aqui dos 33.300. Beleza? Esses padrãozinhos aí muito esticado de rompimento de triângulo me lembra muito bem padrões que a gente costuma fazer por diversas vezes no Bitcoin. Eu não vejo tanta margem. Aqui até que foi um rompimento saudável, altos volumes nas zonas possíveis, baixos volumes na retração. Mas com preço muito esticado não tem tanta margem para estar pegando long nessa retração. O melhor dos mundos é aguardar o stop loss abaixo para a gente estar se posicionando mais pesado. Como as altcoins, querendo ou não, ainda estão extremamente correlacionadas com o Bitcoin, eu fico mais confortável para estar abrindo novas posições nas altas a gente chegar nesses níveis aí. No nível atual que a gente está agora, se for para abrir a operação em altcoin, é interessante que seja altcoins que esteja performando bem contra o Bitcoin, que são poucas, e se for para abrir aí, que seja poucas operações, tá? Eu deixaria o grosso das operações para os traders para estar olhando apenas quando o Bitcoin fazer um Hunter em níveis mais abaixo, talvez em algum desses níveis que a gente comentou. Beleza? Então esses são os próximos níveis que vejo como suportes mais importantes do Bitcoin, onde deve dar oportunidade para compra. Claro, tem um suporte onde a gente está agora, mas eu não estou tão confortável de estar pegando o preço tão esticado aqui para possíveis compras. Realmente nessas faixas superiores eu olho mais para estar distribuindo ou até encontrando short, caso a gente apresente grandes gatilhos. Falando em short, a gente está voltando aqui para o range novamente, a gente mudou a estrutura num prazo menor. Então, se a gente fazer um pullback aqui com o sentimento piorando, já que eu não tive volumes tão interessantes aqui numa hora,
eu vou considerar um short se tivermos gatilho, tá? Se a gente tiver uma piora aqui no sentimento. Falando em sentimento, a gente já tinha passado ontem, né? E a gente observou que durante toda essa consideração que a gente vinha apresentando um sentimento extremamente bullish. Além do long short ratio abaixo de 1 e aumentos de open interest com queda do long short ratio, a gente também tinha um CVD, que também é um dos melhores indicadores para mim da análise de sentimento. Se você ainda não assistiu o vídeo do CVD, eu vou deixar um card para ele no fim deste vídeo. Fortemente recomendo você assistir. Mas basicamente a gente via o CVD perdendo todos os fundos, enquanto o preço não estava perdendo. Tá indicando para a gente uma possível acumulação aqui nesse nível para jogar o preço para cima, e foi o que aconteceu. Inclusive, mais uma vez, a gente está perdendo fundo de novo no CVD, enquanto o preço não. Bastante positivo. Se for para shortar o Bitcoin nesse nível que mencionei, eu acho que eu deixei de desenhar. Eu não vou deixar como vermelho, tá? Que é geralmente o ponto que eu olho para short, vou deixar mais o ponto como atenção. Se a gente chegar nesse nível aqui de retração dessa pernada completa, por volta dos 35.400, a gente apresentar divergências bearish no CVD, o CVD continuar rompendo o topo, começar a romper topo, enquanto o preço não. Claro, dependendo do price action também, eu vou olhar para short barra realizações nesses pontos aqui dos 35.400. Beleza? Acho que deve ser o 0,68 dessa pernada aqui, não é isso? Isso, mais ou menos aí nessa região. Beleza, então esses são os próximos pontos que eu fico atento pro Bitcoin. Eu realmente acho difícil a gente sair cantando pneu aí para buscar patamares bem mais altos a partir desse ponto, tá? Muito provavelmente a gente deve ficar lateralizando aqui. Eventualmente, se a gente vier a romper topo, eu não vejo tanta força acontecendo, mas estamos falando de probabilidades, né? Lembrando, né, estamos extremamente bullish e eu ainda não realizei que eu tenho de longo prazo no Bitcoin, não vi gatilho suficiente para isso. Estou olhando para patamares bem mais altos lá, como os 39 e 49 mil dólares, 45 por ali, para buscar realizações de prazos maiores. Claro, se der gatilho, a gente chega lá nessas regiões. Falo bastante sobre esses níveis em vídeos mais para trás, não quero focar nesses pontos no vídeo de hoje. Beleza? Então, esses são os próximos pontos que fica atento para possíveis operações no Bitcoin. O sentimento ainda segue extremamente bullish. Só vou olhar para short nessa região se a gente tiver uma piora, o que não parece que deve acontecer, tá? Pelo que a gente está vendo aqui com as informações atuais, mas se vier a acontecer, divergências bearish no CVD na região que a gente mencionou, pode sim ser um short no BTC ou talvez em algo mais alto. Beleza, sobre o order book, olha, eu nem tinha olhado o order book. Tem uma ordem bem lá na região que a gente comentou, 35.400. Vamos ver como é que vai se comportar o preço nessa região. Então, ordens acima, bem poucas, né? A primeira vai estar lá nos 35.400, camada bem fina. Ordens mesmo a gente só vai ter nos níveis de stop loss antes, que confluem inclusive com as faixas que a gente mencionou para possíveis compras, né? Abaixo dos 34. E outra faixa de ordem a gente vai ter lá nos 33.350, abaixo dos fundos também. Beleza, então acho que sobre o Bitcoin é isso. Na faixa atual que a gente tá sobre pegar algo long, eu pegaria algumas coisas que está voltando agora no suporte. E não entraria em tantos longs, tá? O ideal, na minha visão, é aguardar um stop loss antes, após uma alta muito relevante dessa. Não vi um Hunter tão relevante, tá? Para acreditar que a gente formou um fundo que vai durar por muito tempo. Tá? Um fundo que me deixa confortável para entrar em diversas posições. É isso que eu quis dizer. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Se você é a primeira vez que está assistindo este canal, não esquece de se inscrever. Também deixa o like. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo. These my dollars make it hurt.